impulso de transformar ou impulso de destruir. Gente, nesse momento a gente tem um evento astrológico muito importante acontecendo, que é Plutão, que até então estava retrógrado, quer dizer, ele estava andando para trás da nossa perspectiva, está voltando a andar para frente nesse dia 11 de outubro de 2024, tá? Plutão esteve retrógrado desde o dia 2 de maio desse mesmo ano, né? Então ele teve ali um período de um pouco mais de 5 meses, né, de retrogradação e 5 meses durante os quais a gente sentiu essa energia de Plutão de uma forma imprevisível, de uma forma difícil de controlar. A gente teve lidando com sombras internas numa escala muito profunda, né? Muito restritiva em alguns momentos e com certeza pode ter acontecido algum conflito interno tendo que ser resolvido nesses últimos 5 meses, tá? Com o Plutão recuperando agora o seu movimento direto, eu resolvi gravar esse vídeo para comentar com vocês desse período de 5 meses aí que a gente viveu e do que se espera a partir de agora com essa retomada de movimento direto de Plutão, tá? A gente está entrando nesse assunto agora, depois da vinheta. Então, minha gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Nogueira. Esse é o canal Astropédia. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal. Curte o vídeo, não deixa para o final porque vocês esquecem. E me deixa um comentário aqui embaixo para eu saber de que maneira que esse vídeo ressoou para você, se te ajudou de alguma forma, se você sentiu essas influências de Plutão retrógrado ou não, tá? Todos os feedbacks são muito bem-vindos. Parece que uma curtida não é nada, mas para nós é tudo, tá? Então aproveita aí para curtir o vídeo, tá bom? Se você quiser passar numa consulta individual, saber o seu mapa astral, sua revolução solar, aqui embaixo na legenda tem as minhas informações de contato para esses atendimentos, tá? E também tem o meu Instagram, que é o astropedia.bn, BN é de Bia Nogueira. Mas agora a gente vai falar então sobre esse momento que a gente está vivendo agora em outubro, que é Plutão retomando esse movimento direto, sendo que durante 5 meses ele esteve andando para trás, né? Gente, Plutão, de todos os astros que a gente trabalha em astrologia moderna, é o mais distante da Terra possível, né? A gente sente muito as influências planetárias de acordo com a proximidade também que a gente tem desses planetas na Terra, tá? Então a gente imagina assim, usando o nosso ponto de referência, claro, aqui dentro do planeta Terra, né? Que quando um planeta está muito perto de nós, quando um astro está muito próximo de nós, a gente sente ele no nosso dia a dia. Por isso que os astros que estão muito perto da gente, né? A Lua, por exemplo, um astro que, né, está ali juntíssimo de nós, está falando do nosso temperamento, né? Do nosso humor, da nossa disposição, né? Da base emocional, tá ali no dia a dia. O nosso instinto de emoção é a Lua, né? Mercúrio também está muito perto, fala das nossas comunicações, está ali nas nossas ações do dia a dia. Quando a gente vai se distanciando, né? Não é que os planetas perdem a ação, né? Mas a gente está falando de assuntos mais abstratos. Chega num Júpiter que já está mais longe, está falando de propósito de vida, de filosofia, já não está mais falando do meu trabalho do dia a dia, né? Saturno está falando das minhas responsabilidades. Olha que tema abstrato da passagem do tempo para mim. Não está falando das minhas relações amorosas igual o Vênus que está aqui perto da gente, né? Então vocês imaginam um Netuno, um Urano e um Plutão, né? Que assuntos que são esses que estão sendo envolvidos nesses outros planetas e mais do que isso, que assuntos que estão sendo envolvidos no Plutão, o mais distante de todos, né? A gente não sente uma retrogradação de Plutão igual a gente sente uma retrogradação de um Mercúrio, né? De um Marte, de uma Vênus, a gente não sente. Não é que ele está pegando aqui e atrapalhando minha troca de e-mail, não é que ele está me deixando mais avoado para assinar contrato, não é que ele está deixando o trânsito mais carregado na minha cidade. Ele não está fazendo isso, ele não está nem ligando para isso, né? O que ele está fazendo é, ele está movimentando sombras, assuntos profundos que estão arraigados, que estão lá no fundo da nossa alma, né? O Plutão, ele está falando de como a gente lida com o lodo dentro da gente, com as nossas sombras dentro da gente. Claro que o nosso lidar com as sombras, também outros astros vão se envolver com isso no nosso mapa astral, inclusive astros que falam até das nossas emoções vão falar das nossas sombras também, né? Mas o Plutão, ele tá falando da minha coragem de olhar para esse aspecto sombrio meu, né? E como eu consigo controlar ou não, dialogar ou não com esses aspectos sombrios dentro de mim.
Né? Então a gente está falando de um planeta que muitas vezes está falando das sombras, né? Dos desejos profundos, dos desejos ocultos, que eu mesmo não tenho consciência disso e que às vezes vai aparecer para mim num sonho, né? Tá falando dos medos, dos traumas que estão lá no fundo da minha alma, né? E que eu não acesso isso. Só que eu não acesso isso e isso interfere na minha vida. Porque cada vez que eu vou lidar com uma pessoa, né, tem ali um dispositivo que está sendo ativado dentro de mim, que gera um medo, que gera uma insegurança, que gera uma raiva, né? Então a gente está falando de um planeta que não está falando de coisas básicas do nosso dia a dia. Ah, ele está atrapalhando minha organização no trabalho. Não. Está atrapalhando meu dinheiro, está atrapalhando minhas relações. Não, não está. Ele não está fazendo isso. Mas ele está falando da sua relação com você em algum sentido. Né? Ele está falando de como você lida com esses aspectos sombrios seus, o quanto essas sombras te controlam porque você não olha para elas e o quanto, e às vezes você olha e mesmo assim elas te controlam porque é uma coisa difícil da gente trazer para a consciência, né? E do quanto a gente não consegue controlar de jeito nenhum, né? Ou a gente consegue controlar, a gente consegue lidar com elas, olhar para isso, para temas que estão lá no fundo, a gente encara esses temas, né? Então não estamos falando, às vezes a gente está falando de uma situação, vou dar um exemplo para vocês, familiar, mas não é que o Plutão está desencadeando uma situação na minha família que a minha família está brigando comigo, não. Ele está fazendo com que eu olhe mais profundamente para os registros de experiências passadas que eu estou tendo, portanto não é minha relação com eles, é minha relação comigo, mas respinga da minha relação com eles. Então você vê como é um planeta de assuntos complexos, né? E nesses últimos 5 meses, como ele estava retrógrado, gente, de novo, a retrogradação não é igual uma retrogradação de Mercúrio, que a gente sente ela, né, durante toda a retrogradação. Não, a gente tem momentos durante esses 5 meses que a gente sente a retrogradação, depois a gente esquece dela, depois a gente sente de novo, depois a gente esquece dela. Então, por quê? Porque a retrogradação de um planeta tão lento quanto esse, né, tão distante quanto esse, não é sentida ali no dia a dia, não é que tá batendo um ponteiro diariamente igual o Mercúrio retrógrado, que todo dia eu acordo de manhã e falo, putz, Mercúrio tá retrógrado, olha aqui, minha senha do e-mail não tá entrando, né? Então é diferente, tá? A gente tem esse movimento de pêndulo, de às vezes eu tô sentindo muito uma retrogradação de um planeta lento, de repente esqueci. Cadê? Não tá retrógrado ainda, gente? Parece que passou, né? Aí daqui 3 dias, daqui 3 meses eu sinto de novo. Então essa é uma retrogradação de um planeta lento. Tá? E de novo, não está falando de assuntos operacionais ali do meu dia a dia, mas está falando que durante esses 5 meses provavelmente tivemos momentos de maio até agora em que as nossas sombras nos controlaram, né? E que tivemos alguns instintos destrutivos frente a coisas que nos incomodam, né? Se alguma coisa me incomoda no meu relacionamento e eu não estou trabalhando com esse aspecto bem dentro de mim, eu tenho uma tendência de querer destruir algo que está me ferindo. Tá? O mesmo vale para relações de família, para relações de trabalho, para responsabilidades que só me drenam, né? Então, ou o medo, ou o desejo oculto, ou o trauma, né? Às vezes, controlando a gente sem a gente perceber e deixando a gente mais irritado, fazendo a gente sonhar mais, fazendo a gente sentir coisas que antes a gente não estava percebendo tanto que a gente estava sentindo, né? Mas a gente sentindo e tendo um aspecto de mais raiva, né? Mais territorialista, mais de falar assim, ó, aqui vocês não passam que já deu o que tinha que dar, vocês já me drenaram, né? Então esse Plutão retrógrado estava uma configuração que, de novo, não foi durante 5 meses ininterruptos, não. Tivemos momentos que sim, momentos que não, tá? Mas em que esse impulso destrutivo pode ter chegado em algum aspecto, alguma área da minha vida. Tá dando para entender? E agora, a partir desse dia 11 de outubro, curei meu trauma. Pera, né? Pô, não é possível. Curou o trauma do dia para o outro, dia 9 ele estava retrógrado, dia 11 não tá mais, curei meu trauma? Não. Mas a gente está falando de uma fase progressiva em que eu começo a olhar para essas questões com um olhar mais amoroso e empático de falar, pera, você está com uma sombra dentro de você, senta aqui, sombra, vamos conversar, vamos levar você na terapia, vamos falar sobre você, vamos ver onde que isso está surgindo para que a gente consiga conviver bem. Né? Então é uma retomada de diálogo com essas sombras internas que pode fazer com que esse impulso destrutivo que tivemos em algum momento nesses últimos 5 meses se transforme num impulso de transformação. E aquela mesma coisa que antes estava me incomodando, que eu queria explodir, né? Agora eu falo, pera, eu não preciso explodir, talvez eu só precise conversar, ter uma reunião com aquela pessoa e falar algumas coisas que estavam precisando ser ditas com um olhar mais calmo.
Tá dando para entender? Esse é um movimento de retomada de direção direta de Plutão. Ele não está mais retrógrado, tá? A partir desse dia 11 de outubro, ele volta a andar para frente. Plutão é Plutão, ele continua sempre trazendo assuntos densos, intensos para a gente, nunca respingando diretamente no exterior, mas sempre agindo sobre nós e nós agimos sobre o exterior, não é isso? Então agora a gente tem esse momento de diálogo, retomada de diálogo com questões internas que pode gerar um impulso menos destrutivo e um pouco mais transformador a partir desse momento, tá? De novo, os planetas ficam retrógrados ciclicamente. A gente tem momentos melhores e piores para lidar com os assuntos desses planetas. Vale a nós saber como que está aquele planeta naquele dia para entender se ele está se comunicando melhor ou pior com a gente. Tudo certo? Deu para entender um pouquinho? Então aproveita aí para deixar o seu comentário aqui embaixo, para eu saber de que maneira que esse vídeo te ajudou, se fez sentido para você, se ficou alguma dúvida, né? Aproveita também para curtir e se inscreve no canal, seja muito bem-vindo se você ainda não se inscreveu, né? A gente está sempre aqui trazendo conteúdos de astrologia para vocês, tá bom? Gente, um grande beijo, tá? Comentem aqui embaixo se vocês estão sentindo essa influência e boa retomada de movimento direto de Plutão.